Olá, pessoal! Estamos aqui numa entrevista. Está comigo aqui o Cid Gleison, tá aqui do meu lado, e nós queremos falar sobre a questão da tensão que está ocorrendo agora entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o cenário bíblico e profético? Quais são as informações que nós podemos obter desse cenário, entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, nos preparar? Então, meu nome é Célio e você é muito bem-vindo no nosso canal. Aperte o joinha aí e se inscreva no nosso canal. Deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes. Cid Gleison, sou todo ouvidos. O que você tem para dizer para nós aí? Pastor, a Bíblia nos fala que no final dos tempos haverá guerras, rumores de guerras. Essa situação que a OTAN e a Rússia estão vivendo, na sua visão, é um rumor de guerra ou realmente vai existir o conflito entre esses países envolvidos? Boa colocação sua, Cid. Essa palavra rumores de guerra é a guerra não declarada. A Guerra Fria é rumores de guerra. Isso mesmo. Bom, se alguém me perguntar quando vai acontecer a guerra, eu penso que não é só eu não, ninguém sabe quando vai acontecer. Agora, quem estuda o cenário político ali, sabe que a guerra vai acontecer. Até mesmo porque você tem lá uma guerra envolvendo a Rússia, em Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39. Vamos ler já já. A questão é, quando vai acontecer essa guerra? Mas que ela vai acontecer, ela vai. Pode estar muito próximo esse acontecimento. E se algo acontecer ali, né, entre essas potências, OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e a Rússia, tendo ali como retaguarda a China, eu diria que nós estaríamos muito próximo de uma eminente terceira guerra mundial. Você vê que nas duas guerras morreram milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas. Eu diria que nessa guerra pode morrer muito mais do que o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, em termos de mortandade. Pastor, há uma tentativa dos dois lados de controlar a narrativa. Um fala que um lado diz isso, um lado diz aquilo, um fala que não disse, o outro fala que diz. Mas, de fato, a Rússia, com esse jogo de xadrez, no passado ela anexou a Crimeia ao seu território. E o que a Rússia queria com a Crimeia naquela situação e o que ela quer com a Ucrânia hoje? Bom, a gente sabe o seguinte: até 1917, a Rússia foi governada pelos czares. O último foi Nicolau, né? Teve a Revolução, promovida por Lenin, e passou a ser governada não mais pelo imperador, vamos dizer assim, né? Então, você sabe que a União Soviética, extinta em 1991, era composta por 15 repúblicas. São elas: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia e Uzbequistão. E nós sabemos que essa União Soviética foi criada em 1922 e foi extinta em dezembro de 1991. Então, ali é uma questão assim, tem a ver as tradições culturais, tem os laços políticos, né, linguísticos, eu diria. Tem muita coisa envolvendo, além do que a Ucrânia, ela ocupa uma posição estratégica, porque ela faz fronteira com o leste europeu. Então, por exemplo, ali seria como que tivesse os mísseis no quintal apontado para a Rússia, porque o desejo da OTAN é fazer com que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN. E aí, se fizer parte, vai ter
uma base militar dos Estados Unidos ali. Essa base vai estar ali preparada. Então é como se a Rússia estivesse o quê? Encurralada. A questão toda é matar ou morrer. Isso mesmo, porque a Letônia já sinalizou que quer entrar na OTAN. Então, algumas repúblicas querem entrar na OTAN. Isso vai fortalecer muito a OTAN, que é uma aliança de 30 países, que existe para quê? Para promover a segurança de forma incondicional. Pra você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Imagine você mexer num enxame de abelhas. Você vai lá e mata uma abelha. Ou você vai lá e bate em uma abelha. O que acontece? O enxame vem todo para te atacar. Assim funciona a OTAN. A visão da OTAN é promover segurança militar. Então, imagine só por que a Rússia está do jeito que está. Então, o que a gente vê? Em breve, vai ter um conflito. Até mesmo porque, como eu disse, lá em Ezequiel 38 e 39, cita algo, claro, envolvendo Israel. Israel não está nesse conflito agora. Não está, né, Cid? Mas se os Estados Unidos entrar, a gente sabe que Israel é o quê? Aliado. Um aliado, é um parceiro. E se Israel entrar, o mundo islâmico, você acha que vai entrar? Sim ou não? Com certeza. Por que com certeza? Qualquer, qualquer chance que o mundo islâmico tiver de atacar Israel, eles aproveitam. Gente, eu estava lendo. Na invasão romana, no ano 70, tinha, me parece, 11 legiões. Tito invadiu Jerusalém com 11 legiões. Cid, se eu não estou enganado, 9 legiões era formada de árabes, islâmicos, vamos dizer assim, né? Só 2 que eram de romanos. Os caras estavam numa sede. É aquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os árabes fazem aliança com qualquer um que queira Destruir, aniquilar Israel. Então, aí agora a China, ela ia entrar para que lado? A China. da Rússia. Coreia do Norte. Pensa que é Coreia do Norte. Coreia do Norte, eu imagino aqueles poucos marimbondos, uns 5, mas assim, ferozes. Baixinho, pequenininho. Mas o quê? Raivoso. Coreia do Norte. Índia. Gente, O caso é de chorar. A gente é de tá chorar. Ele tá rindo aqui, mas é de chorar. Olha, se o pessoal começar a apertar botão numa guerra desse nível aí, que tipo assim, quem vai destruir quem primeiro, e nessa questão aí, um é destruído, o outro não é destruído e o outro é destruído, vou dizer uma coisa, é uma questão assim, 10% do armamento que existe. Eu estava vendo que só, se eu não estou enganado, são 13 mil ogivas nucleares tem a Rússia. 13 mil a 14 mil. É um negócio assim, terrível. Então, o cenário é terrível. E aí, eu penso que deve ocorrer essa guerra, talvez não com esse poder de destruição, que está bem registrado aqui, e vai aparecer alguém para ser um apaziguador. Aquele texto lá de Tessalonicenses, capítulo 5, quando ouvires dizer paz, 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 repentino o quê? Destruição. O sétimo rei, que vai virar o anticristo, não é o anticristo. Eu vejo aí muita gente falando que vai aparecer o anticristo. É o sétimo rei. Quando ele morre é que ele se torna o anticristo. Porque o governo do anticristo é só de 3 anos e meio. Não é de 7 anos. Então, claro, o sétimo rei faz uma aliança de 7 anos. Mas ele morre, de acordo com o Apocalipse 13, né, versículo 3 e 4 e 14. E aí ele volta a viver numa falsa ressurreição, porque tudo nele é antagônico a Cristo. Ele é anti-Deus, anticristo. Tem uma falsa ressurreição. Vai ter um falso Pentecoste. Porque aqueles 3 espíritos que saem da boca do falso profeta, aqueles 3 espíritos lá, vai unir todo mundo contra Israel. Num só corpo. O espírito foi derramado e formou a igreja no só corpo. Também vai ter um falso, entre aspas, Pentecostes. Mas fala para nós aí, qual que é a próxima pergunta? Tem uma fala, o pastor, do próprio Putin, Uhum. que diz que em caso de guerra não haverá vencedores. Porque ele sabe o tamanho da força que ele está enfrentando e ele sabe a força que tem. Então, se ambos colidirem, ele sabe da grande perda que a Rússia vai ter, mas também do grande dano que ele vai causar nos aliados da OTAN. É uma guerra, como o senhor disse aí,
Matar ou morrer. De níveis apocalípticos. E a Bíblia fala sobre isso. Quer ver? Vamos ler o texto lá. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, para a gente acompanhar aqui. Ezequiel, capítulo 38. Claro, se você me perguntar assim, esse cenário de Ezequiel aqui é um cenário para o Armagedon. Então aqui, ó, Ezequiel 38 vai dizer assim, ó. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, chefe de Meseg. Isso tem a Rússia. Aqui é a Rússia. E aí vai dizer assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseg e de Tubal. Bom, a origem do povo russo são os povos da Escandinávia, ali do Mar Negro, né? Os Rus surgiram no ano 860 depois de Cristo. E aí você descobre o seguinte: aqui nessa guerra tem aqui os persas. Quem são os persas? O povo do Irã. Os etíopes, tá vendo? Você tem aqui Comer, que é a Alemanha, Torcana, que é a Turquia. Tudo nessa guerra. E quando nós lemos lá em Isaías, lá fala do povo que vem do norte, das extremidades da terra. Então, o povo que vem do norte vai ser a Síria. Não, mas das extremidades da terra é a Rússia. Como assim, pastor? Bom, tem dois extremos, tanto o sul como o norte. O sul extremo, o sul longínquo da rainha de Sabá é a Etiópia. Você pode medir da Etiópia a Jerusalém. É a mesma medida que você fizer, você põe uma aposta, você vai achar Moscou, a mesma distância. A mesma fita que você medir. Porque aí é o sul, é o norte o quê? Extremo. É igual o ocidente. Tem um ocidente próximo, que é a Europa, Espanha, mas tem o ocidente extremo, que são as Américas do Sul, do norte. Esse é o ocidente extremo. Trarei os meus filhos das extremidades. Né? Então, quando fala extremidades, no caso do norte, seria, como é que eu vou dizer? Moscou. Mostrar para você aqui muito interessante. Crimeia, que foi anexada novamente. Você vê que a Crimeia era antiga, era uma cidade grega que tinha muitos judeus. E Paulo cita a Crimeia. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11, a Crimeia é a cidade de Cita. Isso mesmo. Cita é a antiga Crimeia. Interessante, né? É uma cidade que tinha muitos judeus, era uma cidade grega, né? A Crimeia, e uma cidade muito próspera. Quer ver aqui ó, em Colossenses? Eu vou ler aqui, ó, Colossenses 3, versículo 11. Onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro e nem cita. Cita. Cita aqui, então, é uma cidade bem distante. E ali tinha muitos judeus. Os judeus gostavam dessa cidade, porque era uma cidade rica e próspera. Então a gente vê que todo o cenário profético está aí, diante dos nossos olhos. Nós temos que estar preparados, porque nós estamos diante de duas guerras mundiais. Duas. Uma bacteriológica, ou viral, como queira, que é a da Covid-19. Eu ouvi alguém dizer que eles descobriram que não é mais vírus, que é bactéria mesmo, por isso que antibiótico funciona, porque antibiótico não funciona contra vírus, mas que é bactéria. Aí eu não sei, não posso afirmar, não sou especialista da área, mas eu sei que, no final das contas, vamos ver quantas pessoas morreram. E diante do relatório final, quando se achar a cura dessa doença, a gente vai saber se a gente está diante de uma guerra mundial ou não, onde todas as nações estão envolvidas. Ou uma guerra militar que pode acelerar tudo muito rapidamente. A grande questão é a seguinte: estamos preparados? Pastor, estou preparado para ser arrebatado. Que bom. Estou preparado para ficar para a grande tribulação. Quer você seja arrebatado ou não, se você crê ou não, o mais importante é nós estarmos o quê? Preparados. Porque muitos irão se escandalizar diante de tais calamidades. Cid, tem mais alguma pergunta aí? Pastor, estou lendo as notícias aqui de última hora, e tem aqui o jornal, colocou aqui há 1 hora atrás, Estados Unidos, um jornal conhecido, renomado, diz que Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Outro jornal diz, Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, diz secretário dos Estados Unidos. Mais um,
Perigo iminente. Estados Unidos acredita que Putin irá invadir a Ucrânia e mercados globais entram em colapso. Tudo notícia de 1 a 2 ou 3 horas atrás. Aí, ó, o mercado entrando em colapso. Outro cenário profético. Porque se colapsar o mercado, tem que criar uma moeda forte. Percebe? O que segura o mercado? Por exemplo, quando tem uma crise econômica, o que as pessoas fazem? Eles procuram o que é mais seguro. No mundo hoje, ainda, o que é mais seguro? É o dólar. Todo mundo vai lá e compra dólar. E guarda o dólar. Porque o dólar é uma moeda segura. Mas se colapsar o mercado, e esse colapso vir por causa da Rússia e por causa da China, que detém uma quantidade de títulos em dólar muito grande, então tem que ter uma moeda. E essa moeda, a gente já sabe, é uma moeda universal. Está aí já aí o Pix, né? Digamos assim, é um protótipo dela. É uma moeda universal. E se ela é universal, não tem como, por exemplo, se você tem uma moeda universal, é para todo mundo aquela mesma moeda. Porque quando o dólar, se a economia americana é afetada, o dólar ele está principalmente na economia americana, então o dólar é afetado. Mas se você tem uma moeda que ela é universal, ela é universal. Se o mundo todo é afetado, a moeda toda é afetada no mesmo nível. Então, essa necessidade pode acontecer por causa dessa questão aí. Ó. Pode acontecer. Tipo assim, eles descobrirem que não tem nada seguro. No mercado imobiliário não é seguro, o ouro não é seguro, o dólar não é seguro. Mas aí, que moeda que vai... É uma moeda universal. Alguém vai dizer, não, vamos criar uma moeda universal. Interessante, né? Pastor. Outra pergunta? Pastor, quando surgiu a Rússia? A Rússia. Os russos foram no ano 1860. Os russos. Agora, a União Soviética, como eu falei aqui, em 1922. Caiu em 1991. 30 de dezembro, para ser mais exato. E a Rússia é uma potência, né? Você tem a história dela. Por exemplo, eu vou fazer numa live, a gente vai falar sobre aonde os czares entram na estátua de Daniel. Onde é que eles entram? Qual que é a importância deles ali na visão de Daniel? Você sabia que a Rússia está na visão de Daniel? Não, sabia. Ah, entende. Quando você vai estudar as pernas da estátua, tem 3 fases. Não, melhor, 4 fases tem o Império Romano. São 4. A primeira fase é quando o Império Romano ele é um só. Aí depois a segunda fase, o Império Romano está o quê? Dividido. Segunda fase. E a terceira fase é quando surgem os czares, que representam o lado esquerdo da perna, né? E os Kaiser, que é, no caso, na Alemanha. Porque a palavra César em czar vem da palavra César. E Kaiser vem da palavra César também. Hitler queria levantar o quê? O terceiro Reich. Tá vendo? Seria o Império Romano. É o Império do Anticristo. Então isso é muito importante, porque em 1917, tanto Kaiser Guilherme como Nicolau caem juntos. Você descobre que as duas pernas têm o mesmo tamanho. Porque quem estuda história fala assim, engraçado, Daniel viu uma perna aleijada. A Roma Ocidental caiu em 456 e a Roma Oriental em 1400 e alguma coisa. Esqueci agora. Aí fala assim, mas por que uma... Não, mas aí continua o czar. O Kaiser e o czar. E os dois caem em 1917, após a Primeira Guerra Mundial. E aí se entra na era do quê? Dos pés. E aí, a era dos pés vai até 1991. Que depois de 1991, vai cair a União Soviética e vai ter união entre o ferro e o barro. Olha a Letônia que é ferro, entrando para o Ocidente. O capitalismo. Sempre foi ferro aquela parte ali. Aí, quer dizer, não tem uma liga perfeita. Por que não tem uma liga perfeita? Porque ali você descobre que tem alguns vínculos que eles não vão deixar, nunca. Né? A própria Ucrânia, uma parte da Ucrânia é muito ocidentalizada. Outra parte da Ucrânia já é mais do lado russo. Então, isso é muito importante a gente entender. Vamos encerrar aqui essa parte e vamos voltar no próximo vídeo. Se você gostou, deixe aqui suas perguntas, faça aqui as suas observações e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.